Você acordou hoje achando que ia viver mais um dia normal. Mas e se eu te dissesse que sua vida inteira é uma mentira que você conta para si mesmo? Friedrich Nietzsche morreu louco, sozinho, abraçado a um cavalo. Mas antes disso, ele viu algo que você ainda não consegue ver, que toda a sua dor vem de uma única fonte. Você parou de ser quem realmente é. Sabe aquela sensação de vazio que bate no fim do domingo? Aquela angústia inexplicável quando você está no meio de uma multidão? Aquele cansaço que o sono não cura? Isso não é depressão. É sua alma gritando que você está vivendo a vida de outra pessoa. A maior mentira cultural que nos venderam foi esta: seja uma pessoa boa, siga as regras e você será feliz. Mentira. Você seguiu as regras, virou uma pessoa boa e agora você está aqui, perdido, tentando entender por que a vida não faz sentido. Nietzsche chamava isso de rebanho. Você virou uma ovelha, mas sua natureza é de lobo. E lobos não nasceram para pastar, nasceram para caçar sua própria verdade. Olha para sua rotina: trabalho que não te inspira, relacionamentos que te drenam, sonhos que você guardou numa gaveta empoeirada. Você chama isso de vida adulta, mas Nietzsche chamaria de morte em vida. Você não está vivendo, está apenas sobrevivendo às suas próprias ilusões. A verdade é brutal. Você tem medo da liberdade. Prefere a prisão confortável das expectativas dos outros do que a responsabilidade assombrosa de criar sua própria existência. É mais fácil reclamar do sistema do que assumir que você é cúmplice da sua própria mediocridade. Mas hoje, algo vai mudar. Hoje você vai entender que toda a sua dor é, na verdade, um presente. É sua consciência te mostrando que você ainda não morreu por dentro, que ainda existe algo selvagem em você esperando para despertar. Nietzsche dizia: você deve estar pronto para se queimar em sua própria chama. Como você se renovaria se primeiro não se tornasse cinzas? Suas ilusões precisam morrer para que você possa nascer. Você quer saber qual é a diferença entre quem vive de verdade e quem apenas existe? Quem vive de verdade parou de buscar aprovação e começou a buscar autenticidade. Parou de evitar o sofrimento e começou a dançar com ele. Parou de esperar que o mundo mudasse e começou a criar o próprio mundo. A questão não é se você vai sofrer, você já está sofrendo. A questão é, você vai sofrer como um escravo ou como um criador? Nos próximos minutos, vamos desconstruir tudo o que você acredita sobre felicidade, sucesso, amor e sentido. Vamos mergulhar no pensamento mais perigoso e libertador da história, da filosofia. Porque Nietzsche não veio para te consolar, ele veio para te despertar. E eu te aviso, depois que você vir a verdade, não tem volta. Não dá para desver o que você está prestes a descobrir sobre você mesmo. Mas talvez seja exatamente isso que você esteja procurando, uma saída definitiva da prisão dourada que você construiu em volta da sua alma. Então me diz, você tem coragem de descobrir quem você realmente é quando para de fingir ser quem os outros esperam que você seja? Porque se tem, vamos juntos destruir suas ilusões mais bonitas, uma por uma. A verdade te espera do outro lado do medo. Friedrich Nietzsche não era apenas um filósofo, era um cirurgião da alma. Humana. E o que ele descobriu na mesa de operação da existência vai te deixar sem chão. Imagina que desde criança te ensinaram que vermelho é azul. Toda a sua vida você chamou o vermelho de azul, até que um dia alguém te mostra: isso sempre foi vermelho. Nietzsche fez isso com a realidade inteira. Ele mostrou que tudo que chamamos de verdade são apenas ilusões que criamos para suportar a vida. Ele cunhou um termo que vai te arrepiar: niilismo. Não é apenas a ideia de que nada faz sentido. É a descoberta brutal de que o sentido que você deu para a sua vida é uma invenção sua. Deus morreu, as tradições perderam o poder e agora? Agora você está sozinho no universo, sem manual de instruções. Mas aqui está o plot twist. Nietzsche não via isso como tragédia, via como libertação. Porque quando você para de buscar sentido nas coisas externas, na religião, na sociedade, na aprovação dos outros, você finalmente pode criar seu próprio sentido.
Ele chamava isso de vontade de poder. Não poder sobre os outros, mas poder sobre sua própria existência. O problema é que a maioria das pessoas não aguenta essa liberdade. Prefere viver como último homem, aquele que busca apenas conforto, segurança, prazer fácil. Aquele que diz, nós inventamos a felicidade e pisca o olho, satisfeito com sua vida pequena e previsível. Você conhece essas pessoas. Talvez você seja uma delas. Vivem reclamando, mas não mudam nada. Falam que querem mais da vida, mas fogem de qualquer desconforto. Querem transformação, mas sem destruição. Querem renascer, mas sem morrer primeiro. Nietzsche via a sociedade como uma máquina de produzir, conformidade. Te ensina desde cedo que existe um jeito certo de viver. Estude, trabalhe, case, tenha filhos, seja bom, seja útil, seja normal. E no final, você olha no espelho e não reconhece quem está olhando de volta. A tensão é esta. Você precisa viver em sociedade. Mas a sociedade precisa que você seja previsível. Ela precisa que você seja uma engrenagem, não um criador. Ela precisa que você consuma sonhos prontos, não que crie os seus. Ela precisa que você seja igual, não que seja único. Mas sua alma não nasceu para ser igual. Ela nasceu para ser intensamente, radicalmente, perigosamente você. Nietzsche falava do além do homem. Não um super-herói, mas alguém que transcendeu a necessidade de aprovação externa. Alguém que criou seus próprios valores. Alguém que dança, com o caos em vez de fugir dele. Alguém que diz sim à vida, mesmo sabendo que ela inclui sofrimento, incerteza, solidão. A pergunta que ele fazia era simples e devastadora. Você seria capaz de viver a mesma vida infinitas vezes, exatamente como ela é, com toda a dor e toda a alegria? Se a resposta é não, então você não está vivendo, está apenas passando o tempo até morrer. E aqui está o que mais dói. A maioria das pessoas passa a vida inteira evitando essa pergunta. Criam distrações, vícios, relacionamentos tóxicos, carreiras que odeiam, qualquer coisa para não enfrentar o vazio que sentem quando param para pensar se realmente escolheram a vida que estão vivendo. Mas você chegou até aqui. Isso significa que algo em você ainda está vivo, algo em você ainda tem fome de verdade. A questão é, você vai alimentar essa fome ou vai continuar tentando silenciá-la? Janeiro de 1889, Turim, Itália. Friedrich Nietzsche caminha pela Piazza Carlo Alberto quando vê algo que quebra sua mente para sempre. Um cocheiro açoitando brutalmente seu cavalo caído. Nietzsche corre, abraça o animal e desaba em lágrimas. Dias depois, ele escreve cartas assinando como Dionísio e o crucificado. A loucura o levou. Mas espera, e se não foi loucura? E se foi a única reação sã de um homem que viu a verdade nua da existência? Aquele cavalo era você. Aquele açoite era a vida batendo em você todos os dias, até você aceitar carregar cargas que não são suas. E a sociedade? A sociedade era o cocheiro indiferente ao seu sofrimento, desde que você continue puxando a carroça. Nietzsche passou anos tentando acordar a humanidade do sono profundo da conformidade. Escreveu sobre a necessidade de cada pessoa criar seus próprios valores, de dançar com o caos, de dizer sim à vida em toda sua brutalidade e beleza. E como a sociedade respondeu? Ignorou, medicalizou, silenciou. Eles chamaram sua filosofia de perigosa. Claro que era perigosa, para um sistema que precisa de pessoas dóceis, previsíveis, quebradas. Um sistema que funciona quando você acredita que não tem escolha, que sua vida é determinada pelas circunstâncias, que você é vítima do destino. Aqui está o erro coletivo mais brutal da história. Confundimos sanidade com conformidade. Achamos que quem questiona o sistema é louco e quem aceita tudo é equilibrado. Invertemos completamente a realidade. Olha os normais ao seu redor. Tomam remédios para dormir, remédios para acordar, remédios para suportar o trabalho, remédios para suportar o relacionamento, remédios para suportar a própria existência. E você acha que Nietzsche era o louco? A verdade é que ele viu o que você ainda não consegue ver, que a sanidade social é uma doença coletiva, que o que chamamos de vida normal
é um suicídio em câmera lenta, que a maior loucura não é questionar o sistema, é nunca questionar. Eles enterraram Nietzsche como um maluco, mas suas ideias explodiram como bombas na mente de quem estava pronto para acordar. Freud, Jung, Sartre, Camus, todos beberam da fonte envenenada e libertadora que ele abriu, porque a verdade, uma vez vista, não pode ser desvista. O que quebrou Nietzsche não foi a loucura, foi a compaixão. Ele viu que a humanidade estava se destruindo com suas próprias ilusões e não conseguiu suportar. Ele viu que as pessoas preferiam viver como escravos confortáveis do que como criadores livres e perigosos. E agora você entende por que sua vida não faz sentido? Porque você está tentando viver segundo as regras de um jogo que foi criado para te manter pequeno. Você está tentando encontrar significado numa estrutura que foi desenhada para esvaziar sua alma. O cavalo que Nietzsche abraçou era símbolo de toda a alma quebrada que aceita carregar o peso do mundo nas costas. Mas aqui está a pergunta que vai te assombrar. Por quanto tempo você vai continuar sendo o cavalo? Quando você vai parar de aceitar os açoites? Quando você vai soltar as rédeas? Quando você vai perceber que o cocheiro só tem poder sobre você enquanto você acreditar que precisa da carroça? Nietzsche morreu louco, mas morreu livre. E você? Você está vivendo são, mas está vivendo? A loucura dele foi recusar um mundo insano. Qual vai ser a sua? 2024. Você abre o Instagram e vê aquela pessoa que tem tudo. Casa perfeita, relacionamento perfeito, trabalho dos sonhos, viagens incríveis. Você fecha o app sentindo que sua vida é uma merda. Mas deixa eu te contar um segredo. Ela postou aquela foto chorando. Conheci uma executiva de 35 anos, salário de 6 dígitos, apartamento na Zona Nobre, mais de 50 mil seguidores. Ela veio ao meu consultório porque não conseguia mais sair da cama. Eu tenho tudo que sempre quis, ela disse. Então, por que eu quero morrer? A resposta é simples. Ela estava vivendo a vida que os outros esperavam dela, não a vida que sua alma pedia. Ela construiu uma prisão dourada e chamou de sucesso. Esta é a epidemia silenciosa da nossa era. Pessoas vivendo vidas perfeitas por fora e vazias por dentro. Nós criamos a geração mais conectada e mais solitária da história. Mais informada e mais confusa. Mais livre e mais escrava. Você quer saber qual é o açoite moderno? São as notificações. Cada like é uma validação externa que te faz esquecer da validação interna. Cada comentário é uma opinião alheia que sobrepõe sua própria voz. Cada story é uma performance que te afasta de quem você realmente é. Nietzsche previu isso há 150 anos. Ele sabia que quando as tradições morressem, nós não criaríamos valores próprios. Nós nos tornaríamos escravos de valores alheios. E hoje? Hoje nós somos escravos do algoritmo, do que está trending, do que dá mais engajamento. Olha o que aconteceu com o trabalho. Antes você trabalhava para viver. Hoje você vive para trabalhar. E ainda assim chamam isso de propósito. Você aceita a reunião às 22 horas. Responde o WhatsApp no domingo e quando queima por dentro, eles te oferecem um day off e chamam de autocuidado. O que mais me dói é ver pessoas brilhantes se diminuindo para caber em caixinhas corporativas. Artistas virando criativos, pensadores virando estrategistas, revolucionários virando gestores de inovação. Eles te domesticam com um salário e um cargo bonito, e você agradece por ser domesticado. E nos relacionamentos, você swipa para a direita procurando amor, mas encontra apenas consumo emocional. As pessoas não querem se conhecer, querem se consumir. Não querem intimidade, querem entretenimento. Não querem crescer juntas, querem confirmar que estão certas sobre tudo. Aquela executiva me disse algo que me arrepiou. Eu não sei mais quem eu sou quando não estou performando para ninguém. Ela perdeu tanto tempo sendo quem os outros queriam, que esqueceu quem ela queria ser. E aqui está a crítica social mais brutal. Nós criamos uma sociedade que pune a autenticidade e premia a performance, que medica a tristeza em vez de investigar suas causas, que oferece escape em vez de enfrentamento,
que vende felicidade em vez de ensinar a dançar com o sofrimento. O reconhecimento emocional mais doloroso é este: você também está fazendo isso. Você também está vivendo para agradar, para se encaixar, para não incomodar. Você também sacrificou pedaços da sua alma no altar da aceitação social. Mas sabe qual é a diferença entre você e aquela executiva? Você ainda está aqui questionando, buscando, se incomodando. Isso significa que algo autêntico ainda pulsa dentro de você. A pergunta que não quer calar é: por quanto tempo você vai continuar sendo a versão editada de si mesmo? Quando você vai parar de viver a vida que fica bonita no feed e começar a viver a vida que faz sentido no peito? Porque no final das contas, likes não preenchem vazios, só verdade preenche. Existe um mecanismo no seu cérebro que é ao mesmo tempo seu protetor e seu carrasco. Nietzsche não sabia de neurociência, mas ele captou exatamente como esse mecanismo funciona. Sua mente prefere uma mentira confortável a uma verdade que dói. Vamos chamar isso pelo nome científico: dissonância cognitiva. Quando a realidade bate de frente com suas crenças, seu cérebro faz uma escolha inconsciente. Ele distorce a realidade para manter suas crenças intactas. É por isso que você continua no relacionamento que te drena. É por isso que você não sai do emprego que te mata por dentro. É por isso que você não muda nem quando a vida está gritando que você precisa mudar. Seu sistema nervoso foi programado para a sobrevivência, não para a verdade. Ele quer que você permaneça conhecido, previsível, seguro, mesmo que essa segurança seja uma prisão. Mudança significa perigo. Crescimento significa a morte do que você era antes. E seu cérebro primitivo não consegue distinguir entre morte física e morte psicológica. Nietzsche chamava isso de espírito de rebanho. Não é apenas metáfora, é neurobiologia pura. Seu córtex pré-frontal, a parte mais evoluída do seu cérebro, constantemente briga com seu sistema límbico, a parte ancestral que só quer que você sobreviva e se reproduza. Adivinha quem geralmente ganha? Aqui está o mais cruel. Você desenvolve o que os psicólogos chamam de viés de confirmação. Sua mente seleciona apenas as informações que confirmam o que você já acredita sobre si mesmo. Se você acredita que é vítima, vai encontrar evidências de que o mundo conspira contra você. Se acredita que não merece amor, vai sabotar relacionamentos para provar que está certo. Sabe aquela voz na sua cabeça que te critica o tempo todo? Nietzsche a chamava de má consciência. É a voz da sociedade que você internalizou. Não é sua voz. É a voz dos seus pais, professores, chefes, ex-parceiros, todos sussurrando dentro da sua mente que você não é suficiente, que precisa ser diferente, que precisa ganhar o direito de existir. O mecanismo mais perverso é a formação reativa. Quando você não consegue aceitar algo sobre si mesmo, você desenvolve o comportamento oposto de forma exagerada. Por isso, pessoas que têm medo de serem vistas como egoístas se tornam altruístas compulsivos. Por isso, quem tem medo de ser rejeitado se torna people pleaser. Por isso, quem tem medo de ser vulnerável se torna controlador. Mas aqui está a parte que vai te chocar. Seu sofrimento não é um bug do sistema, é uma feature. Sua ansiedade, sua tristeza, sua sensação de vazio são alarmes da sua alma te avisando que você está traindo sua natureza essencial. O problema é que, em vez de escutar o alarme, você tenta silenciá-lo com distrações, medicações, relacionamentos, trabalho, consumo. Nietzsche entendia que a dor psicológica é um GPS emocional. Ela te mostra exatamente onde você está, mentindo para si mesmo. Mas você foi condicionado a ver a dor como inimiga, quando, na verdade, ela é sua única aliada na busca pela autenticidade. O mecanismo central é este. Você cria uma persona, uma máscara social, para ser aceito. Mas quanto mais você vive através dessa máscara, mais você esquece quem está por baixo dela. Até que um dia, você olha no espelho e não reconhece mais quem está olhando de volta. A pergunta que seu inconsciente faz milhares de vezes por dia é: isso me mantém seguro ou me mantém real?
E você, sem perceber, sempre escolhe seguro, sempre escolhe conhecido, sempre escolhe pequeno. Mas, e se hoje você escolhesse diferente? E se hoje você parasse de lutar contra a sua própria verdade? Porque a verdade é que sua alma não quer segurança, ela quer intensidade. Existe uma experiência psicológica chamada conformidade de Asch. Colocam você numa sala com atores fingindo serem participantes. Mostram linhas de tamanhos diferentes e perguntam qual é maior. Óbvio, né? Mas os atores dão a resposta errada de propósito. E sabe o que acontece? 75% das pessoas mudam sua resposta para se adequar ao grupo, mesmo sabendo que estão mentindo. Essa é a humanidade hoje, um experimento de Asch em escala global. Nietzsche via isso vindo há 150 anos. Ele sabia que quando você junta pessoas em massa, a inteligência individual despenca. A moral individual desaparece. A coragem individual morre. O que sobra é o que ele chamava de animal de rebanho. Uma criatura que só sabe seguir, concordar, consumir. Olha ao seu redor. Todo mundo usa as mesmas roupas, pensa os mesmos pensamentos, quer as mesmas coisas. Instagram, TikTok, Netflix. Algoritmos que fazem você acreditar que suas escolhas são suas, quando na verdade são escolhas programadas por engenheiros do Vale do Silício que estudaram exatamente como hackear seu sistema de recompensa. A massa não pensa, ela reage. Não cria, ela consome. Não questiona, ela repete. E o sistema adora isso porque massa é previsível, massa é controlável, massa é lucrativa. Quer ver o impacto nas massas funcionando? Black Friday. Milhões de pessoas comprando coisas que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que não ligam. E todos acham que estão fazendo uma escolha individual inteligente. Na verdade, estão sendo pastoreados como gado. Nietzsche dizia que a cultura de massa cria o que ele chamava de último homem, aquele que evita qualquer desconforto, busca apenas prazer e segurança e acha que isso é sabedoria. Nós inventamos a felicidade, diz o último homem e pisca o olho. Reconhece essa criatura? Ela está em todo lugar. O sistema de educação produz em massa pessoas com diploma, mas sem pensamento crítico. O sistema de trabalho produz em massa funcionários obedientes, mas sem propósito. O sistema de entretenimento produz em massa consumidores passivos, mas sem criatividade. O sistema de relacionamentos produz em massa pessoas conectadas, mas sem intimidade. E aqui está o mais perverso. O sistema te convence de que a solução para a sua infelicidade é mais consumo. Mais produtos, mais experiências, mais relacionamentos, mais informação. Como um viciado que acha que a solução para o vício é mais droga. As massas hoje são drogadas em escala industrial. Dopamina das redes sociais, serotonina dos antidepressivos, adrenalina das séries, oxitocina dos relacionamentos descartáveis. Tudo para que você não sinta o vazio existencial que te levaria a questionar o sistema. Nietzsche sabia que o maior perigo não era a tirania de um ditador, mas a tirania da opinião pública. Hoje você não precisa de polícia para te controlar. Você mesmo se controla para não ser cancelado, julgado, rejeitado. Você é seu próprio carcereiro. O impacto psicológico mais devastador da vida em massa é a perda da individualidade. Você para de se perguntar, o que eu quero? E começa a se perguntar, o que eles esperam de mim? Você para de criar valores. Começa a consumir valores pré-fabricados. Mas aqui está o que eles não querem que você saiba. Você só precisa de uma pessoa para quebrar a conformidade. Uma pessoa que se levanta e diz não. Uma pessoa que escolhe a verdade sobre a aceitação. Uma pessoa que prefere ser odiada por ser autêntica do que amada por ser falsa. A pergunta é, essa pessoa vai ser você? Ou você vai continuar sendo mais um rosto na multidão? Porque no fim das contas, quem salva o mundo não são as massas. São os indivíduos corajosos o suficiente para serem diferentes. Você já sentiu aquele buraco no peito que não tem nome? Aquele vazio que nenhuma conquista preenche,
Nenhum relacionamento cura, nenhuma compra satisfaz. Nietzsche sabia exatamente o que é isso. É sua alma morrendo de fome enquanto você alimenta sua persona. A ferida emocional mais profunda do ser humano moderno não é a rejeição, é a auto-rejeição. Você se tornou tão expert em ser quem os outros querem que esqueceu quem você é quando ninguém está olhando. Você virou um estranho para si mesmo. Aqui está a verdade nua que ninguém te conta. Você não está deprimido. Você está enlutado. Está de luto pela morte da sua individualidade. Está chorando a criança autêntica que um dia foi e que você assassinou para ser aceito pelos adultos. Sabe aquela sensação de estar assistindo sua própria vida de fora? Como se você fosse um ator interpretando um personagem que não escolheu. Isso tem nome: despersonalização existencial. Você está vivendo, mas não está presente na sua própria existência. A conformidade mata por dentro devagarzinho. Primeiro, ela mata sua curiosidade. Você para de questionar, para de explorar, para de experimentar. Depois, mata sua criatividade. Você para de criar e começa só a consumir. Então mata sua coragem. Você para de arriscar e começa só a repetir. E no final, mata sua alma. Você para de sentir e começa só a funcionar. Você desenvolveu o que os psicólogos chamam de falso self. É uma versão editada de você mesmo que só existe para agradar, impressionar, conquistar aprovação. Mas quanto mais você alimenta o falso self, mais você mata o self verdadeiro. Até que um dia você acorda e percebe que não sabe mais quem você é por baixo de todas essas máscaras. A tristeza que você sente no domingo à noite não é sobre segunda-feira. É sobre o fato de que sua vida virou uma sucessão de obrigações que você não escolheu. A ansiedade que te acorda de madrugada não é sobre o futuro, é sobre o presente que você não está vivendo. O cansaço que o sono não cura não é físico, é espiritual. Nietzsche chamava isso de niilismo passivo. Quando você para de acreditar que sua vida tem significado, mas não tem coragem de criar um significado novo. Você fica no limbo entre a morte do sentido antigo e o nascimento do sentido próprio. E esse limbo é onde a maioria das pessoas passa a vida inteira. Você sabe qual é a sensação mais devastadora? É quando você consegue tudo o que sempre quis e ainda assim se sente vazio. Porque você descobriu que estava perseguindo os sonhos de outras pessoas, não os seus. Você construiu uma vida linda por fora que não faz sentido por dentro. A solidão moderna não é estar sozinho, é estar rodeado de gente e, mesmo assim, não se sentir visto, compreendido, aceito pelo que você realmente é. É ter 1000 conexões e nenhuma intimidade. É ter 1000 likes e nenhum amor próprio. Aqui está a ferida que mais sangra. Você não confia mais nos seus próprios sentimentos. Você terceirizou sua intuição para Google, seu senso estético para influencers, suas escolhas amorosas para algoritmos de dating. Você virou um smartphone humano, conectado com tudo, mas desconectado de si mesmo. E sabe o que mais dói? É perceber que você mesmo fez isso consigo. Que cada sim que você deu contra a sua vontade, cada sonho que você adiou, cada verdade que você engoliu, foi uma pequena traição a si mesmo. E agora, você carrega o peso de ter sido cúmplice da sua própria destruição. Mas aqui está a esperança. Se você fez isso consigo, você pode desfazer. Se você se perdeu, você pode se encontrar. Se você morreu, você pode renascer. A pergunta é: você está pronto para parar de trair quem você é? A resistência começa com uma palavra pequena e revolucionária: não. Não para a reunião que não faz sentido. Não para o relacionamento que te drena. Não para a opinião que não é sua. Não para a vida que não te pertence. Nietzsche chamava isso de amor fati, amor ao destino. Mas não o destino que te impuseram. O destino que você escolhe criar. E isso começa quando você para de fugir da sua própria companhia. Primeira prática: fique sozinho consigo mesmo por uma hora. Sem celular, sem música, sem livro, sem nada. Só você e seus pensamentos. A maioria das pessoas não aguenta 5 minutos. Por quê?
porque encontrar consigo mesmo depois de anos de fuga é como reencontrar um amigo que você abandonou. Dói, mas é nesse desconforto que mora sua autenticidade. É no silêncio que você escuta sua voz real, por baixo do barulho das vozes alheias. É na solidão que você descobre que não precisa de aprovação constante para existir. Segunda prática: questione tudo o que você tem que fazer. Tem que trabalhar nesse emprego. Tem que manter esse relacionamento. Tem que morar nessa cidade. Tem que ser essa pessoa. A cada tenho que, pergunte: de acordo com quem? Se a resposta não for de acordo comigo, você encontrou uma prisão. Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. Mas primeiro você precisa descobrir quem você é quando para de tentar ser quem você acha que deveria ser. E isso acontece quando você dá permissão para sentir o que realmente sente, querer o que realmente quer, sonhar o que realmente sonha. Terceira prática: cultive o que ele chamava de gay science, a alegria de conhecer. Seja curioso sobre sua própria mente. Quando você sente raiva, em vez de julgá-la, investigue. De onde vem essa raiva? O que ela está me mostrando? Quando sente medo, pergunte: do que exatamente eu tenho medo? E se esse medo não fosse meu inimigo, mas meu professor? A coragem não é a ausência do medo, é dançar com o medo. É escolher crescer mesmo quando crescer dói. É preferir a verdade dolorosa à mentira confortável. É apostar na sua força em vez de se acomodar na sua fraqueza. Quarta prática: desenvolva o que chamo de não tóxico. Aprenda a dizer não sem explicar, sem justificar, sem pedir desculpas. Seu não é uma frase completa. Você não deve satisfação da sua individualidade para ninguém. Você não precisa de permissão para ser quem você é. Quinta prática: encontre sua tribo de outliers. Nietzsche era solitário, mas não isolado. Ele se correspondia com mentes que também questionavam, também criavam, também recusavam. O rebanho. Você precisa de pessoas que te vejam e te amem, não apesar da sua estranheza, mas por causa dela. A resistência psicológica mais profunda é esta: pare de esperar que o mundo mude para você começar a viver. Pare de esperar a permissão dos outros para ser feliz. Pare de esperar o momento perfeito para começar a ser imperfeito, mas autêntico. Crie rituais de conexão consigo mesmo. Escreva cartas para você mesmo, caminhadas sozinho, conversas com seu reflexo. Isso não é loucura, é sanidade numa sociedade insana. E quando o mundo te chamar de estranho, de difícil, de complicado, sorria, porque você está conseguindo. Você está resistindo. Você está se tornando quem sempre foi por baixo de quem te ensinaram a ser. A verdadeira rebelião não é contra o sistema, é a favor de si mesmo. E isso ninguém pode tirar de você. Aqui está o segredo que Nietzsche sabia, mas que você ainda não captou. Você não muda o mundo tentando convencer as massas. Você muda o mundo sendo tão autenticamente você mesmo que as pessoas acordam só de te ver existindo. A revolução não começa nas ruas, começa na sua sala de estar, quando você desliga a TV e começa a pensar por si mesmo. Começa na mesa de jantar quando você fala a sua verdade, em vez de repetir o que todo mundo quer ouvir. Começa no espelho quando você para de tentar ser perfeito e começa a ser real. Nietzsche falava do eterno retorno. A ideia de que você deveria viver como se cada escolha fosse se repetir infinitamente. Agora imagina se cada pessoa aplicasse isso, que mundo criaríamos se cada um vivesse como se suas ações ecoassem pela eternidade? A mudança social começa com pequenas insurreições cotidianas. Quando você recusa um trabalho que mata sua alma, você está votando contra um sistema que desumaniza pessoas. Quando você cultiva relacionamentos reais, em vez de connections superficiais, você está criando uma economia emocional baseada em intimidade, não em performance. A primeira proposta é radical. Pare de terceirizar sua felicidade para o governo, para as empresas, para as instituições. Crie microcomandos de autenticidade. Seja a mudança que você quer ver,
não no sentido piegas, mas no sentido revolucionário. Recuse-se a ser mais uma engrenagem na máquina de produzir mediocridade. Imagine uma sociedade onde cada pessoa assumisse total responsabilidade pela própria existência, onde ninguém jogasse o papel de vítima nem de salvador, onde cada um criasse valor em vez de apenas consumir, onde a educação ensinasse a pensar, não a repetir, onde o trabalho fosse expressão criativa, não tortura remunerada. Segunda proposta: crie redes de resistência criativa. Encontre outros exilados da normalidade. Formem grupos de leitura que leiam livros que incendeiam a mente. Criem espaços onde as pessoas possam tirar a máscara social. Organizem encontros onde o assunto não seja o tempo, mas o sentido da existência. A mudança social mais profunda acontece quando você para de consumir cultura e começa a criar cultura. Escreva o livro que você gostaria de ler. Faça o filme que você gostaria de assistir. Crie a empresa que você gostaria de trabalhar. Construa o relacionamento que você gostaria de ter. Terceira proposta: pratique a desobediência civil existencial. Recuse-se a participar de conversas que diminuem sua alma. Saia de ambientes que te fazem menor. Pare de fingir que concorda quando discorda. Pare de sorrir quando quer chorar. Pare de ser educado quando deveria ser verdadeiro. Nietzsche sabia que uma única pessoa vivendo autenticamente é mais perigosa para o sistema do que 1000 pessoas protestando nas ruas. Porque protesto eles podem reprimir, mas autenticidade eles não conseguem destruir. Só podem tentar te convencer a destruí-la você mesmo. A imaginação política mais radical é esta. E se você parasse de esperar que alguém te desse permissão para viver? E se você parasse de esperar a revolução e começasse a ser a revolução? E se você percebesse que sua vida autêntica é o ato político mais radical que você pode praticar? O mundo não precisa de mais pessoas perfeitas. Precisa de pessoas reais. Não precisa de mais heróis. Precisa de pessoas corajosas o suficiente para serem humanas. Não precisa de mais líderes. Precisa de pessoas dispostas a liderar a própria vida. Cada vez que você escolhe a verdade sobre a conveniência, você está votando por um mundo mais real. Cada vez que você honra sua natureza, em vez de traí-la, você está criando um futuro mais autêntico. A mudança social não é um projeto coletivo. É 1 milhão de projetos individuais de pessoas que decidiram parar de viver vidas emprestadas. Você está pronto para ser um deles? Existe um momento na vida de toda pessoa desperta, em que ela percebe uma verdade devastadora. Você passou anos construindo uma versão de si mesmo que os outros pudessem amar, e no processo, criou alguém que você mesmo não consegue suportar. Nietzsche morreu abraçado a um cavalo porque viu o que você está vendo agora. Que a maior tragédia humana não é a morte do corpo, é a morte da alma em vida. Resistir sem ser, é respirar sem viver, é ter um nome, mas não ter uma identidade. Agora você entende por que sua vida não fazia sentido. Você estava tentando resolver a equação errada. Estava perguntando como ser feliz quando deveria perguntar como ser real. Estava buscando aprovação quando deveria buscar autenticidade. Estava tentando se encaixar quando deveria se destacar. A epifania final é esta: você não precisa se encontrar, você precisa se criar. Você não precisa descobrir quem você é. Você precisa decidir quem você quer ser. Você não nasceu com um propósito pré-definido. Você nasceu com a liberdade aterrorizante e libertadora de criar seu próprio propósito. Imagine um pássaro que passou a vida inteira num galinheiro achando que nasceu para ciscar no chão. Até que um dia olha para cima e vê o céu. Nesse momento ele tem uma escolha: aceitar que sempre foi uma águia enjaulada ou continuar fingindo ser uma galinha domesticada. Você é esse pássaro. Este é o seu momento de escolha. Tudo que você experimentou até aqui, a dor, o vazio, a confusão, a raiva, não foi desperdício. Foi preparação. Sua alma estava te preparando para este momento em que você finalmente entende que sua vida não é algo que acontece com você. É algo que você cria através de você.
Nietzsche dizia que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O caos que você sente não é sinal de que você está quebrado. É sinal de que você está prestes a renascer. A destruição das suas ilusões não é o fim da história, é o começo. Agora você sabe que cada dia que você continua vivendo a vida de outra pessoa é um dia a menos para viver a sua própria. Cada sim que você dá contra a sua vontade é um não que você dá para a sua alma. Cada máscara que você veste para agradar é uma camada a mais entre você e sua verdade. A pergunta que vai ecoar na sua mente hoje é: se eu soubesse que só tenho 1 ano de vida, eu mudaria alguma coisa? Se a resposta for sim, então você sabe exatamente o que precisa fazer. Se a resposta for não, então você já está vivendo como deveria. Você tem 2 opções agora. Pode fechar este vídeo, voltar para a sua vida de sempre e fingir que nunca viu o que acabou de ver. Ou pode aceitar o convite mais perigoso e libertador da sua existência. O convite para se tornar quem você realmente é, custe o que custar. Este não é um vídeo sobre filosofia. É um manifesto para quem está cansado de viver como sombra de si mesmo. É um chamado para quem quer trocar a segurança da prisão pela aventura da liberdade. É um convite para quem prefere ser odiado por ser autêntico do que amado por ser falso. Se essas palavras despertaram algo selvagem dentro de você, se você reconheceu sua própria sede de verdade nessas reflexões, deixa um like. Não para alimentar o algoritmo, mas para dizer: eu ouvi o chamado. Compartilha com alguém que também está pronto para acordar. E se inscreve para mais doses dessa medicina amarga que cura, a verdade nua sobre o que significa estar vivo. Porque juntos podemos destruir mais ilusões e criar mais liberdade. A revolução começa quando você para de fingir ser quem não é. Ela começa agora.